Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesse domingão, dia 30 de novembro de 2025 e mais um dia movimentado no Internacional. Todos os detalhes da apresentação de Abel Braga no Internacional, tudo aquilo que foi dito e tem muita informação para a gente trazer. O Abelão abriu o jogo na sua chegada no estádio Beira-Rio. O presidente fez uma revelação importantíssima. O Abel está vindo para o Inter de graça. Tem mudança na preparação para o jogo contra o São Paulo, mais uma decisão na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada foi terrível. O Inter não só entrou dentro da zona de rebaixamento, como ganhou mais um adversário, Fortaleza, que venceu há pouco o Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre isso também. O preparador que fica no Inter a pedido de Abel Braga e do clube. A gente fala sobre a multa de Ramon Dias, o valor milionário que o Inter vai ter que pagar para o técnico argentino, e tudo isso tu vai assistir nesse conteúdo a partir de agora aqui no canal Lucas Dias Repórter. Então já peço para tu deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações por aqui, e esse conteúdo sempre com apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então joga com responsabilidade. O meu link está aqui no primeiro comentário fixado. Entra nele, faz o teu registro e vai lá para dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Tenho que começar aqui falando da chegada do Abel. O vídeo da tarde tem todas as imagens da chegada do Abel Braga no Internacional, mas aconteceu, e eu vou na ordem cronológica aqui dos fatos, trazer sobre a conversa que o Abel teve com alguns torcedores na porta do CT. O Abel chega no aeroporto com muita festa de torcedores, ele falou, eu mostrei no vídeo da tarde, depois ele se dirige para o CT Parque Gigante para comandar o primeiro treinamento como novo técnico do Inter, tá? E na chegada tinham torcedores da Guarda Popular com faixas, apoiando o Abel, cantando músicas com os instrumentos, bandeiras também. E o Abel teve uma ação de pedir para baixar o volume para ele conversar com esses torcedores. E eu quero mostrar como foi isso aqui para vocês no canal. Eu quero pedir a vocês, porque para mim não tem muita explicação o que está se passando. Só que o que está fudido é o anime. Então, cara, o jogador vai chegar aí para trabalhar, domingo, não sei o quê. Eles vão morrer, dá força, pelo amor de Deus. Porque depois eu sozinho, eu posso querer virar lá dentro e o cara chegar pior do que ontem. Entendeu? Pô, vocês estão dando maior força, estão sendo fantásticos, cara. Mas agora faltam 2 jogos e o cara chegar hoje. Pronto. Pra eles, alguns aí, que a maioria eu não conheço, novo treinador, a cabeça do cara mais fudida, aí fudeu mesmo. Tá? A gente tá continuando. Aí então, gente, a fala do técnico do Internacional Abel Braga. Depois disso, o primeiro contato com o grupo de jogadores do Internacional, o Abelão conversando com todos eles em uma das salas de reuniões do CT Parque Gigante. Tem uma imagem com o Alan Patrick, com o garoto Ricardo Matias, o Abelão abraçando o grupo nesse momento tão difícil e delicado para o Inter, dentro da zona de rebaixamento, com possibilidades de queda, mas o Abel vindo para ser o salvador e para tentar ajudar o Inter nesse momento. E depois veio a coletiva de Abel Braga, que chegou muito aplaudido na sala de coletivas do estádio Beira-Rio. Viu velhos amigos, ex-dirigentes que trabalharam com ele no Internacional, até o Roberto Melo, que foi candidato candidato de oposição contra o presidente Barcelos na última eleição, estava lá também acompanhando a coletiva do Abel. Foi uma imagem muito legal da sua chegada, e ele esteve ao lado do presidente Alessandro Barcelos para conceder a sua entrevista coletiva. E no início dela, o presidente já deu uma informação importantíssima, fundamental, dizendo que o Abel estava chegando sem remuneração. A pedido dele, Abel Braga, o Abel não vai receber 1 centavo do Internacional
nesse momento. Ele não vai receber salário para essa uma semana que ele vai comandar o Inter e para esses 2 jogos contra o São Paulo na quarta e contra o Bragantino lá no outro final de semana no estádio Beira-Rio no dia 7 de dezembro. O presidente também esteve emocionado na manifestação que ele fez, tá? Ele explicou que o Abel foi procurado depois da demissão do Ramon, ontem à tarde, no sábado à tarde. Então o Abel também contou bastidores sobre isso e eu vou chegar lá. E o presidente, em determinado momento, embargou a voz, também se emocionou ao falar do ato do Abel de estar aceitando o Inter nesse momento tão delicado para simplesmente ajudar o clube nessas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Depois veio a magnífica entrevista do técnico Abel Braga. E ele falou muito sobre a decisão que ele estava tomando, o amor pelo Inter que fez ele tomar essa decisão. Ele até explicou e relembrou que em 2016 ele teve o convite para voltar ao Inter para tentar ajudar a salvar do rebaixamento e a coisa estava muito ruim e que ele recém tinha saído, né, ali no início de 2015 e que por conta disso ele não aceitou aquele convite e que isso ficou e está até hoje guardado no coração dele, não ter vindo para o Inter em 2016 para tentar ajudar a equipe a sair e fugir do rebaixamento. Ele falou sobre o contato dele com o grupo de jogadores, ele disse que conversou com o grupo e ele até comentou, vocês devem estar pensando que eu sou maluco de estar chegando aqui nesse momento, mas eu estou chegando porque eu acredito em vocês, porque eu vi os últimos jogos, sei que vocês têm qualidade para sair dessa situação. E aí ele mais uma vez disse que tem uma convicção interna de que o Inter, não vai cair, tá? Que ele sabe que o Inter não vai cair. Ele elogiou muito a assimilação do grupo de jogadores nesse momento. Disse que não adianta tentar agora culpar o treinador, o Ramon que saiu, culpar o Borré que perdeu o gol, o presidente, que é o momento de estar todo mundo unido para tirar o Inter dessa situação. E ele até citou que a assimilação do grupo encantou ele, Abel Braga, tá? Ele falou sobre a conversa que eu mostrei aqui, que ele teve com torcedores na chegada no CT Parque Gigante. Ele citou a importância do departamento de futebol do Inter nesse momento e por muitas vezes na coletiva ele elogiou o D'Alessandro, que inclusive quando foi elogiado pelo Abel chegou a se emocionar vendo a coletiva daquele que é um ídolo do clube, um dos maiores ídolos da história do Inter, assim como ele, D'Alessandro, e o D'Alessandro ficou ali muito emocionado ouvindo o Abel Braga. Ele chegou a dizer, tá, e ele confirmou mais uma vez a informação de que ele não pretende treinar ano que vem, tá? Mas ele não descartou a possibilidade real de ficar no Inter em 2026, tanto que ele disse que já tinha conversado com algumas pessoas que seria muito bom e legal para o clube ele trabalhar nos bastidores com o D'Alessandro. Era uma ideia do Roberto Melo, opositor do presidente Barcelos nas últimas eleições. Ele tinha um acerto e tinha até anunciado um dia antes das eleições o Abel e o D'Alessandro como seu diretor e coordenador caso fosse eleito, que não aconteceu, e ele disse que tem essa vontade de, quem sabe ano que vem, trabalhar nos bastidores com o D'Alessandro. Então tá praticamente certo isso, tá? O Abel não vai ser técnico do Inter ano que vem. Ele vem para esse momento, para esse período, para tentar ajudar o Internacional. Ele falou sobre a situação de alguns jogadores do elenco, tá? Falou sobre o Alan Patrick, que ele trabalhou em 2014, foi técnico do Alan Patrick na primeira passagem do Meia pelo Internacional. Ele disse que sabe que o Alan não tá bem e que conversou isso com o Alan Patrick, que o Alan Patrick reconhece que não tá bem, mas que é um jogador de muita qualidade. Ele disse até que mexeu os pauzinhos aqui no Rio de Janeiro lá com o pessoal da CBF, porque no ano passado acreditava que sim, o Alan Patrick merecia ter sido convocado pela seleção brasileira. Ele falou também sobre o Borré, porque ele é um cara que acompanha muito futebol colombiano, conversa com pessoas na Colômbia, e ele é um cara, o Borré e o próprio Abel, muito querido lá na Colômbia, então ele sabe que o Borré tem qualidade para dar a volta por cima, que o Borré reconheceu na frente dele, Abel Braga, que não tá no seu melhor momento e que ele sabe disso também. Ele falou sobre o Aguirre, que saiu chorando, e inclusive é uma resposta muito interessante. Ele diz, vocês querem saber um cara que é titular na quarta-feira? Bryan Aguirre. Pelo choro dele copiosamente lá na derrota de 5-1 na goleada contra o Vasco na quarta-feira em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, e ele disse que o Aguirre pode ser muito importante para esse momento no Inter, que é bom jogador e que deu e passou toda a confiança para ele e para o grupo de jogadores também, tá? Ele falou sobre a sua preocupação agora serem esses dias antes do jogo. Ele falou que está bem ansioso para o jogo contra o São Paulo
quarta-feira. Inclusive teve mudança, tá, do Inter no planejamento. O Inter geralmente viaja um dia antes dos jogos. O Inter vai de novo viajar 2. Tá? O Inter vai amanhã para São Paulo, assim como eu. Amanhã de manhã eu tô saindo aqui do Rio, indo para São Paulo, vou acompanhar a chegada do Inter e o Inter deve ir na terça. O Inter treina terça ainda em São Paulo. Amanhã treina de manhã, viaja para São Paulo, dorme lá, treina terça em São Paulo e deve ir para Santos no final da tarde. Vou acompanhar essas duas chegadas em São Paulo e em Santos da delegação do Internacional. E uma questão importante, o Abel foi questionado se é o maior desafio da carreira dele. E ele deu uma resposta em que ele se emocionou, falando que o maior desafio da vida é educar um filho pro bem, é tentar entender o luto que ele teve na vida dele da perda do filho mais velho dele. E tá de bem com a vida, que é o que ele tá hoje e diz estar bem hoje, o Abel Braga. Ele disse que não é um momento inoportuno para estar chegando no Inter, e ele disse que é um momento que todos são capazes de recuperar. Cara, foi uma entrevista bem legal do Abel. Teve um deslize ali, uma fala, e eu sei que vai ter muita gente questionando, e por isso eu vou falar aqui, que me pareceu sim um deslize. Não consegui ver maldade, tanto que o Abel falou rindo. Foi uma piada que, claro, a gente sabe que no mundo atual não cabe mais, mas, enfim, o Abel até refez depois na reta final da sua coletiva numa pergunta do Luiz Carlos Reck, e isso foi ali um deslize do Abel que a gente viu, enfim. Bom, avançando. Sobre o ex-técnico do Inter, Ramon Dias. O Inter vai ter que pagar uma multa, e eu descobri o valor dela, de R$1.300.000 pro Ramon, tá? Que seria o salário que ele receberia no mês de dezembro. Ele tinha contrato até dezembro do ano que vem, mas ele teria que receber só o salário do mês de dezembro, e esse é o valor da multa, R$1.300.000, que o Inter vai pagar pro Ramon Dias. Outra informação importante, Diego Pereira fica no Inter. O preparador físico da comissão do Ramon Dias, inclusive, o que eu ouvi é que o Diego colocou duas situações na mesa. Eu pego a rescisão e saio, ou eu fico aqui para ajudar o Inter. E aí ele recebeu o convite do Inter, recebeu uma ligação do Abel ainda ontem de noite, depois do anúncio dele e o seu retorno ao Internacional, e o Diego Pereira decidiu ficar no clube, um ato gigantesco também do preparador físico Diego Pereira. Bom, vamos falar sobre a rodada, gente. A rodada foi muito ruim para o Inter, muitos resultados negativos. Talvez o melhor resultado tenha sido o empate do Ceará em casa com o Cruzeiro, e o Ceará estava vencendo e se livrando do rebaixamento e empatou, foi a 43 pontos. O Vitória venceu em casa, passou o Inter e empurrou o Colorado para a zona de rebaixamento. O Santos venceu, o Inter perdeu, e o Fortaleza acabou de terminar o jogo lá no Castelão, venceu o Galo por 1-0, o gol do Pochettino, e se junta nessa briga contra a zona, tá? Fortaleza tem o Corinthians em casa na próxima rodada, o Inter tem o São Paulo quarta fora, o Santos tem o Juventude fora, o Vitória tem o Bragantino fora e o Ceará tem o Flamengo fora, tá? O Inter precisa ou vencer para sair da zona e aí torcer pro Santos não vencer, pro Vitória não vencer e pro Ceará não vencer, ou o Inter empata e torce pro Santos perder. Se o Inter empatar e o Santos perder pro Juventude fora, a Juventude já matematicamente rebaixado, o Inter sai do Z4 e vai para a última rodada ainda na briga. Então a rodada não foi boa, o Inter tá na zona de rebaixamento, não entrava nessa zona desde aquela rodada e aquela derrota por 2-0 contra o Galo lá no primeiro semestre, antes do Supermundial, tanto que o Inter passou um mês inteiro na zona por conta daquela derrota e porque tinha a paralisação do Brasileirão pelo Supermundial, e agora o Abelão chegando, pega o Inter dentro do Z4, tá? Deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado amanhã, direto lá de São Paulo, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.